Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. E vamos hoje aqui analisar esse fundo imobiliário MAL 11, MAL Brasil Plural, que é um fundo imobiliário de shopping. Vamos estar fazendo aqui uma análise completa aqui desse fundo imobiliário e ver se vale a pena ou não, certo, investir no MAL 11. Antes de iniciar o vídeo, só quero lembrar que esse vídeo não é conselho de investimento e nem recomendação de compra ou venda, certo? Então vamos lá, o MAL 11, o objetivo dele é a obtenção de renda para exploração de ativos de shopping center, certo? O fundo é focado essencialmente em retornos consistentes para o cotista por meio de investimento em shoppings e não em desenvolvimento, certo? O segmento dele é shopping e varejo, a data de IPO é 18/12/2017, relativamente recente, o gestor é Grupo Brasil Plural. O mandato dele é renda, né? Ou seja, a exploração apenas e obtenção de dividendo por meio dos aluguéis. E a participação do IFIX dele é 0,89, que é relativamente baixa aí. E a taxa de administração dele é 0,5% ao ano. Aí aqui tem uma especificação, né? A razão de 1,12A sobre o valor de mercado do fundo, calculado na média diária da cotação, enfim, né? É um pouco mais complexo, né? Mas de forma geral nós podemos dizer que é 0,5% ao ano, certo? Bom, em relação aos proventos, nos últimos 12 meses ele distribuiu 4,8% de dividendos e no último mês 0,4% devido aí à pandemia que tem atrapalhado esse segmento. A gente pode ver que ele tem distribuído dividendos consistentes durante o tempo, com os picos, né, no final do ano, como é tradicional aí do setor. E na pandemia ele deu uma caída e tem voltado agora aos rendimentos de antes e deu uma caída, né, com a reabertura gradual, certo? Ele chegou a distribuir nos anos de 2019 e 2018 uma média de 0,60% ao mês, o que é um dividendo bem considerável quando a gente compara com outros pares desse segmento, certo? Em relação às cotações, tem andado meio de lado aí desde 2018, como você pode observar, uma caída, né, na pandemia, como é tradicional. A vacância física dele está bem controlada aí, apenas 3%, certo? Bem tranquila a vacância dele no momento. Em relação ao valor patrimonial, o PVPA, né, está 0,95. Ele está sendo cotado um pouco abaixo do valor patrimonial, que mostra um leve desconto aí de 4,80%. Não é nada grande, mas aí é um leve desconto. É até menor o desconto em relação a outros pares, devido a muitos shoppings estarem abertos e funcionando. Quando a gente fala aí desse fundo imobiliário específico, a gente vai mostrar isso aí mais para frente, característica interessante aí desse fundo. Bom, vamos agora para o relatório gerencial, né? O fundo comunicou que no dia 26 de março ele aumentou a participação em 1,80% no Boulevard Shopping, Feira de Santana. O fundo ele já detinha participação de 28% e ele foi aumentado agora para 29,80%, ok? E o valor da aquisição foi 5.220.000 e o cap rate de 9,7% ao ano. Certo? Bem interessante, o retorno pelo investimento, cap rate, né, está em 9,70% ao ano, certo? Então, bom, agora como é que está a situação dos shoppings atualmente? O funcionamento aqui é um quadrozinho com os shoppings, né? O funcionamento do Maceió Shopping normal, Shopping Tacaruna normal também, desculpa. Sujano Shopping com restrições de horário e tudo, mas a maioria dos shoppings é bem interessante, né? Ele tem uma diversificação bem bacana e a maioria dos shoppings já estão funcionando normal aí. Eles fizeram algumas reduções aqui no condomínio por conta da crise, né? 5% de redução no condomínio e tal, mas interessante perceber que os shoppings estão em funcionamento normal aí, certo? Aqui são um pouco das estatísticas das receitas, né? Ele traz apenas aqui dos últimos 12 meses, a gente pode ver aqui bem detalhada a receita, você pode estar pausando e vendo aqui, né? Ele mostra renda operacional, receita financeira, total das receitas, despesas e o resultado, 35 milhões
né, e o rendimento distribuído 33 milhões, como a lei manda, né, 95% aí de distribuição. Agora o Net Operative Income dos shoppings, né, quanto que cada shopping ele corresponde em termos da receita total do fundo, né? A gente tem 25% vindo do Maceió Shopping, né? 19% do Shopping Parque Sul, 17% do Shopping Parque Lagos, enfim, é bem diversificado aí, as receitas, né, do fundo, não tem uma concentração excessiva, isso aí é um ponto positivo quando a gente fala de diversificação, e tem uma participaçãozinha menor aí no Shopping Itacaruna e Taboão, né? Participação menor aí quando se compara com os outros ativos aqui. Bom, aí aqui ele mostra as receitas separadas por ativos, né, que ele tem. A gente pode ver que no auge da pandemia, obviamente, aqui em azul escuro, o rendimento dos shoppings em si quase que chegou a zero. E agora vem aumentando, e como a gente viu lá como os shoppings já estão funcionando normalmente, né, só 2 que estão funcionando com restrição, a gente já tem que os rendimentos vindo de shoppings aumentaram consideravelmente aqui. Aqui em azul escuro. E os outros são outras receitas, né? Trade de FIIs eles fazem também, dividendos de fundos imobiliários, de outros fundos imobiliários que a gente tem em carteira, enfim. Mas o principal aqui mesmo dos rendimentos, né? Eles fizeram até um bom caixa aqui, um bom resultado devido à trade, né? Aqui em março, 0,15. Então, é um fundo imobiliário que tem essa característica também de fazer alguns trades aí que correspondem a um percentual do dividendo que é distribuído, né, devido a justamente esse ganho de capital aí. Aqui os dividendos foram distribuídos, a gente pode ver que a distribuição agora é agosto, setembro, outubro, novembro vem subindo, e aqui você percebe uma queda, né, janeiro, fevereiro e março, uma queda acentuada na distribuição de dividendos e um acúmulo de resultado, o que mostra que o shopping, né, que o fundo imobiliário está fazendo caixa aqui, né, não está distribuindo, mas obviamente ele tem que distribuir até o final do ano esse resultado. Isso mostra que a tendência é o dividendo melhorar aí para o final do ano, porque ele tá acumulando aqui, ó, desde setembro de 2020 ele vem acumulando, ó, certo? Então, interessante. Agora aqui ele compara o resultado, né, do fundo MOL com o IFIX, CDI, enfim, ele está aqui em preto, né, escuro, e você pode ver que ficou abaixo do IFIX, então ele tem performado na média aí abaixo do IFIX, certo? Pelo menos historicamente ele não tem performado bem em relação à média dos fundos imobiliários. Ficou aqui até abaixo do CDI nesse período da pandemia. É óbvio, o CDI ele é constante, né? Mas, enfim, não tem ficado tão acima assim do CDI, né? Andou aqui abaixo, agora voltou, agora igualou o CDI, enfim. Tá dando uma oscilada aí. Aí ele fala em mais detalhes aqui sobre os shoppings que ele tem em carteira, a administração de cada um, participação. Ele tem uma participação relevante aqui no Maceió Shopping, uma participação majoritária, e nos outros ele tem uma participação minoritária e uma participaçãozinha mais relevante no Shopping Parque Lago e Parque Sul, certo? Mas de forma geral ele é participante minoritário aí dos shoppings. Aquele área bruta total, né, por shopping e tal, que bem distribuído. Por estado, a gente vê que tem uma concentração, ele tem 40% da área total no Rio de Janeiro, certo? Né? Aqui em azul, né, azul escuro. E Alagoas também é uma concentração bem interessante, né? 29% aí em Alagoas. E no Rio de Janeiro também, certo? No Rio de Janeiro ele tem passado por alguns problemas ultimamente e muitos fundos que têm exposição lá não têm performado bem, certo? Isso aí é uma coisa para a gente ficar de olho aí, certo? E por administrador ele também faz separação, né? Mas por estado ele está relativamente concentrado no Rio de Janeiro e em Alagoas, né? Tá com uma concentração aí bem significativa. São Paulo ele tem pouca concentração, interessante, a maioria dos fundos aí tem muita concentração em São Paulo, isso aqui não, tem apenas 16%. E na Bahia ele tem 10%, ou seja, é um fundo que tem uma diversificação aí
bem interessante, certo? Aqui o aumento, né, a participação do ativo dele, o aumento de 1,8%, ele aumentou o ativo dele. E aplicações financeiras, mais 63 milhões, certo? Fechando o patrimônio líquido total de 794 milhões, ok? Aí aqui ele fala sobre o desempenho das vendas, né, das lojas. Ele traz alguns gráficos comparando 2019, 20 e 21. 2019, em janeiro de 2019 para 2020 houve um aumento, agora com essas restrições deu uma queda, normal aí, certo? E a taxa de ocupação 19, 20 e 21, né, 2019, 20 e 21, atualmente está com a taxa de ocupação relativamente igual aos outros anos, não teve muita variação aí, manteve a taxa de ocupação, que mostra que os shoppings eles têm uma boa qualidade aí, porque os lojistas eles mantiveram a ocupação dessas lojas aí, mesmo com a crise. A inadimplência líquida subiu, né, disparou aí a inadimplência agora, né, ele traz aqui o comparativo 2019, 20 e 21. Em janeiro agora, inadimplência, mas já está sendo reduzido. Em fevereiro já teve uma redução grande na inadimplência, né? 2021 aqui, fevereiro, março. E agora 3%, né? Abril, ó, tá dando uma boa... não, abril, desculpa, aqui é 2019 e 2020, tá? Ele só conta aqui até fevereiro, certo? Mas está dando uma boa reduzida na inadimplência líquida e deve voltar ao normal nos próximos meses. Certo? Aqui os rendimentos do fundo que estavam em alta, né? Um ano após o outro, mas aí veio a pandemia, deu uma reduzida aí, certo? Esperamos que ele possa voltar. Aqui alguns dos gráficos mostrando até o fluxo de veículos, que é um dado muito importante aí pra gente ver. A gente não pode analisar porque os shoppings ainda estão com problema, né, atualmente, devido aí à crise. Lógico que o fluxo de veículos tem caído consideravelmente, certo? Aí ele mostra cada shopping, a taxa de ocupação de cada um deles, né? A gente pode ver que o Maceió Shopping é um shopping bem relevante. O Maceió tem mantido a ocupação de 100%. Shopping Tacaruna, nos 3 anos analisados, né? 2019, 20 e 21. Shopping Tacaruna, ele tem, ao longo dos anos, ele reduziu um pouco, né? Nos 3 anos analisados aqui, mas nada muito significativo, né? Você pode ver que esse ano já deu uma melhorada, né? 2021 de 94 foi para 96, já se recuperando, né? Que mostra a qualidade dos ativos. Suzano Shopping, ele tem mantido uma ocupação um pouco inferior aí, 95%. Tem mantido basicamente a mesma ocupação durante os anos. O Shopping Taboão, ele tem mantido uma taxa muito alta de ocupação, 100%, agora 99%, fica oscilando aí. Que mostra qualidade muito boa dos shoppings. Boulevard Shopping Feira, ele também tem mantido uma ocupação próxima de 100%, como a gente pode ver aqui, né? O Shopping Parque Lagos, ele tem tido um pouco mais de problema aí, mesmo antes da pandemia, como a gente pode ver, 2019, 94% apenas, né? O que já é uma ocupação um pouco preocupante aí. E agora, 2021, apenas 92%. Já é o shopping que ele tem uma ocupação menor dentre todos aí, né? O que dá um pouquinho mais de problema a esse Shopping Lagos. E o Shopping Parque Sul, ele tem mantido sempre uma ocupação também relativamente baixa, né? Então nós temos 2 shoppings aqui no portfólio dele que não tem apresentado uma ocupação muito significativa aí, certo? E principalmente o Shopping Parque Sul, que tem mantido 90%, né, 86%, né? Chegou, óbvio, durante a pandemia, né, mas caiu bastante em relação aos outros shoppings no período, né, de pandemia. 86%, né, bem preocupante aí esse Shopping Parque Sul, certo? Bom, a conclusão que nós podemos chegar é que os dividendos deles são ok, né, são bons dividendos quando a gente compara, né. Ele tem uma boa diversificação de receitas, né, como a gente pode ver, bem equilibrado, e geográfico, entre estados, certo? Agora, existem fundos do mesmo segmento que eles são mais bem diversificados. A gente viu uma grande concentração lá no Rio de Janeiro, né?
40%, como a gente pode ver, então é uma concentração bem significativa. Ok? Então fica mais ou menos aí uma diversificação geográfica, de receita sim, mas geográfica fica aí mais ou menos, certo? O preço está levemente descontado, não tanto, então colocaria como um ponto mais ou menos aí também. Bom, aí as pontos negativos que a gestão ela não tem muito histórico, é uma gestão um pouco, é um fundo recente, uma gestão que não está tão consolidada. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de baixar o nosso e-book, Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.